quando eu tive o Amadeu, teve uma coisa muito estranha e maravilhosa que várias mulheres devem ter vivido, ou isso ou o contrário, né? Porque eu sei que cada mulher vive de uma forma a maternidade. No meu caso, era e é, claro, mas assim, era uma paixão tão arrebatadora pelo Amadeu que eu não tinha nenhuma necessidade de tocar piano. Nenhuma. Sim. Porque a minha relação, como você tá falando, natural, é de necessidade. A arte, pra mim, é uma necessidade de vida. Sim. Não é uma questão assim, eu amo música. É uma coisa que é isso, assim, para sobreviver, a forma que eu consigo sobreviver. Sim, você no bebe mundo, água, você se relaciona com as pessoas. Não, e no sentido de tudo que eu discordo, a minha maneira de conseguir sobreviver é a arte, entendeu? Então não é nem só beber água, que a água eu amo. É, no caso, beber algo que eu não gosto, entendeu? Assim, para viver num mundo de muitas coisas que eu não me identifico, assim, a música e a arte em geral, né? Mas assim, sempre está ali para me salvar. Então ela é como se fosse ela é um portal, um planeta, entendeu? Por isso que eu tô falando, além da questão de tudo, para mim, o grande presente que os meus pais deram pra gente é, na verdade, ter aberto a arte como uma possibilidade, uma necessidade, assim, no caso que a gente… Eu não sei, meu irmão que tem que dar a entrevista, no caso aqui ele não vai dar. Mas eu digo assim, falar sobre como é pra ele, mas assim, a música, ela é a maneira de se comunicar mesmo, ela é uma expressão, ela é a maneira de você ver o mundo. Então, aí o que eu tava comentando, que foi estranho pra mim… Porque eu não sentia nenhuma necessidade de tocar piano. Nenhuma. Aí você ficou assustada com essa nem nova? Um pouco. Ou pra você foi… Não, nem um pouco. Pra mim era assim, gente, paixão… Porque no fundo é uma paixão. É profissão, mas é uma paixão absurda. Eu tava completamente apaixonada pelo Amadeu. A libido, né? Eu acho que é libido. Claro que sim. Totalmente direcionada, entendeu? Era uma coisa… E é isso que a gente tava comentando antes, né? Assim, eu sempre quis ter filho, sempre quis viver. E foi muito além do que eu já imaginava. Sempre amei criança, porque eu sou aquele estilo meio clássico, que eu amo criança e amo ser mãe e amei, entendeu? Não é… Porque tem a coisa que você ama o seu filho. Não, eu amo criança. Você sempre amou criança. Sempre fui apaixonada. Sempre fui babá, assim, entre aspas. Sei, aquela amiga que cuidava dos filhos das amigas. E adoro. Não precisa ser de amiga. Criança em geral, entendeu? Na Europa que pega a mão. As crianças aí abandonam. As crianças que eu encontro por aí, eu vou pegar. Hoje em dia, então, pior, né? Porque eu tô no voo, vejo uma criança… Sabe, chorando, eu já fico mal, né? Querendo já quer acolher. Ajudar. Outro dia eu tava num voo, fui pegar um livro do Amadeu pra dar pra outra criança. Eu fiquei, não, gente… A mãe estressada, cansada, né? Não, gente, tem que ter rede de apoio. Aí eu vou lá… Uma alma empática, porque é uma situação de estresse muito grande, né? Pra criança e pra mãe, a mãe que tá sozinha ali. E quantas vezes a gente já viveu, né? Que você queria alguém que socorresse, nesse caso. Pequenas coisas, detalhes. Que tá menos estressada, menos inserida naquela… Menos inserida. E ao mesmo tempo, como eu gosto, então é uma compaixão, digo, uma empatia. Mas eu amo criança mesmo. Eu gosto. Então assim, ainda mais não sendo seu filho, é muito fácil, né? Nesse sentido. Eu amo, imagina, o Amadeu mais do que tudo. Mas eu digo, é muito fácil lidar com uma criança chorando que não é o seu filho, né? Você tá menos… Mas o que eu quero dizer, primeiro teve essa coisa, aí paixão total. E aí o Júlio, por exemplo, ele ficava assim, gente, será que ela não vai querer voltar a tocar? Mas vocês falaram, quando você engravidou, você falou, vou ficar X tempo? Nada! Como é que foi isso? Zero! Não, nunca… Não, porque foi na pandemia, né? Eu engravidei em 2021. 2020, o que vocês fizeram na pandemia? A gente, em janeiro, fez uma turnê de 1 mês na Índia. Antes de fechar o mundo. Aí, em fevereiro, a gente ia pra Europa. Não, perdão. Fevereiro a gente fez na Índia, em março a gente ia pra Europa. E aí começaram a cancelar as datas, até que eu me dei conta que não ia dar. Cancelou tudo. Aí 2020 a gente fez, eu e Júlio, a gente fez um projeto muito legal. Como a gente tem essa coisa de tocar com um monte de músico do mundo e tal, a gente fez um projeto online pela embaixada, porque a gente já fez muita coisa de embaixada, né? Que era uma série, chama Some Gum Series, que era assim, cada um tinha uma temática e era convidando músicos do mundo. Então a gente fez ao longo do ano inteiro. E com a Cláudia, o do Giz Branco, do de Pianos, a gente fez primeiro um projeto… Deixa eu me lembrar, não, já foi 2021, porque eu já tava grávida e não sabia. Foi começo de 2021, a gente gravou um disco, que era… A gente tem uma parceria com o Chico César de muitos anos, eu e a Cláudia. E a gente fez era Pássaros, em 2018, a gente gravou esse disco, que é todo de letras do Chico, poemas do Chico César, com músicas que a gente fez. E aí, em 2021, a gente fez um ao vivo, que era parte dessas músicas e parte de arranjos de músicas do Chico, super conhecidas. Então, em 2020, digamos, eu fiz assim, 1000 projetos com o Júlio. 2021, que eu tava grávida, eu fiz com a Cláudia. Fiz um outro projeto com a Cláudia. E com 9 meses do Amadeu, que eu tava comentando, já era 22. Porque ele nasceu em outubro. Aí eu fiz o primeiro show. E aí é muito engraçado, porque eu fiz o show…
Achei lindo, mas ainda não é, porque é uma paixão pra mim música, entendeu? Ainda não era aquilo. Eu preferi estar com o Amadeu, entendeu? Mas o Amadeu já tinha nascido em 2020, quando você fez esse primeiro show? 2022, ele tinha 9 meses. Ah, ele tinha 9 meses. Eu achei que você tava grávida de 9 meses. Não, ele tinha… Não, grávida não. Grávida eu fiz só coisas online, um monte. Mas assim… Então, a primeira vez que você voltou pro palco, ele tinha 9 meses. Ah, não, mas agora eu tô lembrando. Eu fiz outro com a Cláudia, enquanto eu tava grávida. Que era um do Blue Note, um show. Shows online. A gente fez um monte de show online, assim, quando eu tava grávida. E era muito engraçado, porque eu não revelei minha gravidez. Então era uma coisa de botar a câmera aqui. Gente… As pessoas souberam já com, sei lá, 7 meses. Bebê no colo. Surreal. Enfim, mas aí depois que ele nasceu, com 9 meses, eu fiz o primeiro show. E foi lindo, foi ao ar livre, de tarde. Foi por isso até que eu aceitei. Porque ele tava… Não, ele foi… Minha mãe botou ele no palco. Mas isso era estranho pra mim, por exemplo, que eu vou te relatar. Porque eu tava ali, mas eu não estava com a paixão que eu sempre estive. Então isso foi estranho pra mim, entendeu? Então não foi estranho querer só ficar com o Amadeu. Mas foi estranho estar num palco e não estar completamente apaixonada. E aí, isso foi indo… Aí, no meio disso, a gente descobriu um câncer na minha mãe. Então, assim, quando meu filho tinha 1 ano, eu fui cuidar da minha mãe junto com o Amadeu. Quer dizer, nesse sentido, ele pequeno. E cuidar da minha mãe. Minha mãe faleceu no meio do ano passado. E aí, foi muito louco, Juju. Porque aí, eu mergulhei, assim, tinha show. Aí, eu fui voltando. A coisa dessa paixão pela música e pela arte foi voltando. No final do ano passado, foi que assim, voltou tudo. Libido absurda, assim, disso de escrever, de compor, de não sei o quê. E minha mãe faleceu no meio do… Não, final do ano retrasado, porque eu tô lembrando que eu tô em 2025. Então, final de 2023 foi quando eu voltei a ter muito estímulo, sabe? Muito, com o Amadeu com 2 anos. Na verdade, foi assim… É um marco também. E a sua mãe morreu em 2024? 24, em julho. E aí, quando ela faleceu, foi Aí voltou uma coisa muito intensa. É uma coisa completamente diferente. Porque aquilo que eu tô te dizendo da necessidade que sempre foi, ela passou a ser o que eu tenho a dizer. Assim, o que eu tenho a dizer é através da arte, entendeu? Tanto no sentido de positivo, quanto das minhas revoltas. Não, e dor, e também, por exemplo, minha mãe foi uma mulher incrível, uma história absurda, mas ela viveu todos os tipos de sofrimento que você pode imaginar que uma mulher típica da época dela viveria. Então é uma coisa também de honrar e defender. Senta direito, garota.